Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Elga e Você. Hoje vamos falar de um tema de muita relevância, a apneia do sono. E para isso recebemos o ortodontista Dr. Rogério Mana, que está aqui ao meu lado. Boa noite, doutor. Boa noite. Muito obrigado por estar aqui conosco pela primeira vez, né, Campelo, abordando sobre a apneia do sono. Sim, um assunto muito importante. Bem-vindo, Rogério. Satisfação Obrigado, estar aqui conosco, né? E é um assunto que a gente vai abordar. E, inclusive, o Rogério trouxe dados aqui que são alarmantes para a população, né, Pamela? Exatamente. Doutor, aqui nos bastidores, o senhor comentou que mais que a metade da população está nessa condição de apneia do sono? Hoje nós temos 50 milhões de brasileiros. 50? Né? Então, quer dizer, é um terço da população. Um terço. Né? É um número bastante considerável, né, Um Rogério? número muito grande. E é uma doença, né, que é uma questão de saúde pública que está aí e muita gente não tem conhecimento, né? Vamos começar do princípio, Rogério. O que é a apneia do sono? A apneia do sono são paradas respiratórias, né, durante o sono. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 5 eventos de parada respiratória por hora, a partir disso, ele é considerado um paciente apneico. Vamos explicar melhor isso. Então, quando a pessoa dorme, então ela tem um tempo de sono. Sim. E aí a gente faz uma medição disso, existem exames para isso, que é a polissonografia, e você conta essas paradas durante todo o sono. E aí você divide essas paradas pelo tempo de sono que ele tem. Então, a partir de 5, em média, por hora, é considerada a apneia do sono. E essa apneia, ela tem um tempo dessa parada, é 1 segundo, 10 segundos? A partir de 10 segundos dessa parada, já é considerada a apneia do sono. Significa que a pessoa dormindo fica 10 segundos sem respirar. Sem respirar. Isso é o mínimo, né? Um então, mínimo. por exemplo, eu já tive exemplos de pacientes em meu consultório, através da análise do exame, que parou mais de 1 minuto. Sem respirar? Sem respirar. Durante o sono, né? Durante o sono, isso, mais de 1 minuto, uma das paradas. Nossa, é muito Então, impactante. existem pacientes, por exemplo, que param de respirar 60 vezes, que é o índice de apneia e hipopneia que ele tem. Ou seja, se ele tem um índice de 60, é uma parada por minuto durante o sono. Impressionante isso. E detalhe, e normalmente a pessoa, como fala o próprio nome, né? Parece ser óbvio, né? Que eu vou falar, mas é a apneia do sono, a pessoa está dormindo, ela mesmo não percebe. Não percebe. E que momento que ela vai perceber isso? Então, o que acontece? Durante essas paradas, diminui o nível de oxigênio no sangue da pessoa. Uhum. Então, essa diminuição de oxigênio, quando passa no cérebro, ele assimila aquilo e faz o quê? Ele acorda a pessoa para que ela respire. Só que esse acordar da pessoa, a gente chama isso de microdespertar. Esse microdespertar, a pessoa não lembra, não vê que acordou. Então, o que acontece? Fica acontecendo esses microdespertares durante todo o sono da pessoa. Então, ele não tem um sono reparador. Um sono de qualidade. Sem dúvida. E normalmente quem identifica isso, quando a pessoa não consegue identificar, né, que ela está muito cansada, que está tendo... Eu vi casos, porque eu faço dever de casa, né, Sim. doutor? Eu vi casos de pessoas que dormem no volante, né? E ela ainda não consegue assimilar que ela está com a apneia do sono. Então é um problema muito sério, porque as pessoas, existem vários sinais que mostram, né, que são sinais que mostram que a pessoa pode ser um paciente apneico. O primeiro sinal é o ronco. Né? Então, a pessoa que ronca, 95% das pessoas que roncam têm apneia. Existe os 5% que é um ronco que a gente chama de ronco primário. Esse ronco ele não é um ronco parapneico. Agora, por exemplo, a pessoa pode ter uma sonolência diurna, ela pode acordar com dor de cabeça, ela pode ter uma dificuldade de concentração.
tudo isso são sinais que você, se você observar isso, que você deve procurar um profissional da área para verificar se você é um paciente que tem Acordar a doença. cansado, né? Sem dúvida. Acordar cansado, isso que a Pamela falou, ter sonolências durante o dia, um perigo no caso de dormir do volante, né? Então, assim, ontem mesmo, né, eu estava fazendo uma consulta com um paciente, ele me falando sobre isso. Então, é um paciente que viaja e uma coisa muito séria, né? Porque o cansaço vem e ele não consegue controlar. E é um paciente apneico. E assim, Rogério, a pessoa tem esses sintomas que ela pode ser durante o dia para perceber, mas também você comentou sobre o ronco. Certo. Você falou que tem um ronco, tem um ronco que acho que é normal, eu não Ronco entendi primário. direito. Ronco primário. Então, esse ronco que a gente vai primário, saber? às vezes a pessoa, por exemplo, algum dia a pessoa está muito cansada, normalmente a pessoa que dorme, a gente chama de posição supinada, né, de barriga para cima, essa pessoa, ela pode roncar, e às vezes até o uso de bebida alcoólica, né? Então, às vezes essa pessoa consumiu uma bebida alcoólica ou ela fez uma alimentação mais pesada durante a noite, pode ser um paciente que naquele dia pode ser que ele tenha um ronco. Então, o ronco primário é uma coisa esporádico, né? Sim, certo. sim. Uma vez eu viajei com um primo, né? E a gente acabou dividindo apartamento. Meu Deus do céu, não tinha condições de dormir com o ronco dele, né? Não tinha condições de dormir com o ronco dele. Era muito alto. Então, né? os níveis, né, de ronco muitas vezes são muito altos, né? Então, é uma dificuldade para... Aí, se você pensa nisso, né, num casal, né, o parceiro. Isso é realmente um problema muito sério do relacionamento. Então, o ronco, ele não só é um problema de saúde para a pessoa, um risco que pode ser aumentado, vários fatores, é um problema também familiar, de relacionamento, né? de Porque a outra pessoa relacionamento. também não consegue dormir, não tem um sono de qualidade também. Sim, o parceiro ou a parceira, ele pode, né, não conseguir. E na maioria das vezes, não. Então, a gente tem casos também de pacientes nossos que já dormem em quartos separados há bastante tempo. O divórcio do sono. Olha só. Né? Nós comentamos esse dia sobre divórcio emocional. Tem o divórcio do sono também. Sem dúvida. Quartos separados. Na verdade, isso daí é uma qualidade até pro casal, né? Porque os dois não, mas pelo menos a esposa, a parceira, a namorada, né? Seja que condição estiver, né? Mas ela não vai acordar também irritada, porque a falta de sono, né, deixa a gente indisposto, estressado, né? Então, pelo menos um dos dois tem que ter a qualidade de sono, né? Eu tenho um exemplo clássico disso, né, de um casal que dormia em quartos separados, e eles iriam fazer a primeira viagem para o exterior. Então, a esposa chegou para o marido, que normalmente, assim, o homem, desses 50 milhões, né, uma porcentagem maior do sexo masculino é que são apneicos. Porque quando a Pamela falou, ela, né, considerou que já o marido fosse, mas então e a mulher tem? As mulheres, a porcentagem é menor. Vamos dizer que é 30% homem, 9% de mulher. E ela falou para ele, ó, ou você resolve essa questão, porque além de ser um problema que é risco para a sua saúde, vai ser um problema na nossa viagem. Então, é muito importante resolver isso antes da gente viajar. E aí foi assim que aconteceu. Ele começou, né, a usar o dispositivo, né, e que depois eu vou explicar sobre isso, e melhorou e a condição da viagem foi resolvida, né? Doutor, além de não ter um sono de qualidade, o problema de não respirar normal ou corretamente afeta outros órgãos? Normalmente essa questão da apneia ela vai potencializar alguns problemas de saúde ou o coração, iniciar algum problema. Então, o coração, o paciente apneico, ele pode, por exemplo, ter arritmias cardíacas, né? Ou pode ter problemas de aumento de pressão. Tá? E os riscos, por exemplo, de uma pressão, de um aumento de pressão, ou de um problema cardíaco, ou de um AVC, pode aumentar e potencializar em 5 vezes
Olha só. É. Então não é só o sono, né? Existem outras questões, né, Pamela? Porque aí a Exatamente. falta do sono vai gerando toda essa questão. Ainda problemas emocionais, né? E Sem de relação dúvida também, nenhuma. né? Então, o problema emocional, por exemplo, crianças que têm déficit de atenção, crianças, por exemplo, com TDAH, né? Muitas vezes são pacientes ou são crianças que são apneicas. Doutor, a apneia, ela tem estágios ou, como melhor dizendo, tipos diferentes de apneia? Temos. Então, Temos? como eu falei, né, no início, então a partir de 5 já é considerado. Então, de 5 a 15 eventos por hora, em média, é uma apneia leve. De 15 a 30 é uma apneia moderada. E a partir de 30 eventos por hora, em média, já é uma apneia grave. Perfeito. Podemos falar das causas de Sim. apneia? Só uma questão. Então, essa questão dessa nomenclatura, eu acho até uma nomenclatura um pouco que poderia ser modificada, porque se você fala para uma pessoa que tem de 15 a 30 eventos por hora, que ele tem uma apneia moderada, se você chega para uma pessoa e diz, você tem alguma coisa que é moderado. Parece Normal, tranquilo, parece mas- normal, tranquilo. Mas pensa, você ter 20 ou 30 eventos, é sério. Até a palavra apneia, né? Porque a apneia é parar de respirar, né? Sim. E aí você vai e associa e fala assim, tem nadador que para até 5 minutos de respirar, né? Mas eles são treinados para Treinados isso. para isso. E o risco da apneia é que você não tenha consciência. É isso aí. Perfeito? Doutor, vamos falar das causas? Sim, Pode ser no próximo bloco? claro. Mas o Elga e você dessa noite volta já. Voltamos com essa pauta sensacional com o Dr. Rogério. Doutor, eu terminei o bloco perguntando sobre causas, né, da apneia. Mas, durante o intervalo, me surgiu uma dúvida. A apneia pode matar? Pode. Então, a apneia do sono, ela potencializa vários fatores de saúde, né? Então, uma pessoa, por exemplo, apneica, ela pode aumentar em 5 vezes a chance de ter AVC. Em 5 vezes de ter um problema cardíaco. Então, pessoas que às vezes têm uma morte súbita durante o sono, pode estar associada à apneia do sono. A apneia do sono, ela gera, então, inclusive, ronco, né? A pessoa que Sim. tem a apneica, ela ronca. Sim. O ronco, ele pode causar alguma coisa para a pessoa também ou não? Ele é só um sintoma? O ronco é um sinal, porque o que acontece, né? O ronco normalmente acontece pela flacidez, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, obesa, né? Uma pessoa obesa, normalmente, ela aumenta a circunferência do pescoço. Sim. E esse aumento da circunferência do pescoço, ela pode influenciar, né, nas vias aéreas na entrada de ar. E isso pode aumentar ou potencializar o ronco. Sim. Ou, às vezes, algum tipo de flacidez. E como eu falei também no início, a posição supinada, que é dormir de barriga para cima, também é um fator. Por quê? Porque durante o sono você relaxa, a sua mandíbula ela volta um pouquinho, você relaxa, a posição supinada, e isso também tampa um pouquinho as vias aéreas e dessa forma você aumenta o ronco. Olha só que impressionante. É muita coisa envolvida. Algo que Exato. teoricamente poderia ser, não, só apneia de sono, mas envolve muitas coisas. Mas o senhor falou assim que a pessoa obesa ela tem a tendência de ter apneia. Mas a apneia também, a pessoa que tem a apneica, ela também pode gerar obesidade na pessoa? Sim, então é como, né, isso pode se tornar um ciclo, né? Então, a pessoa que é obesa, ela pode ter apneia por esses fatores que eu comentei, Sim. do aumento da circunferência e outros fatores. E o que acontece? A pessoa apneica, ela tem uma dificuldade maior de perder peso. Por quê? Porque chega numa fase do sono, que é a fase 3 do sono, dos estágios do sono, que é a fase de liberação de hormônio.
E essa liberação de hormônio não ocorre adequadamente. E isso faz com que a pessoa tenha uma dificuldade de perda de peso. Olha que impressionante, né? A pessoa não dorme bem, ela pode ter dificuldade de não emagrecer. Então, olha como o sono é importante. E falar nessa fase do sono, quais são as fases do sono? Então, nós temos, durante um sono normal, nós temos em torno de 3 a 4 estágios do sono. Sim. Ou 4 ciclos, né? E dentro de cada ciclo, nós temos 4 estágios. Nós temos o primeiro estágio. Esse primeiro estágio é o estágio do sono mais leve, que é o estágio que você normalmente tem uma facilidade maior de acordar, né? Em torno de 5 a 10% do período do sono. Depois vem o estágio 2, que é um sono moderado. É o maior tempo que você tem. Tá? A fase que às vezes você tem um pouquinho de espasmos musculares. Sim. E tudo mais. Aí entramos no estágio 3. O estágio 3 é o sono profundo, é o sono de ondas lentas. Nesse estágio, principalmente nas crianças, é o momento que tem a liberação do hormônio de crescimento. Então, quando se fala, a criança cresce na hora que está dormindo, isso é real. É real, porque nesse estágio 3 é esse estágio. E é o estágio que ocorre a faxina do cérebro. Então, quando você está dormindo, o que você acumulou durante o dia, por exemplo, é o momento que você limpa o seu cérebro e que você realmente relaxa. E depois o quarto estágio, que é o estágio REM, que a gente chama, né? Esses 3 estágios anteriores é o NREM. O REM, o que significa? É Rapid Eye Movement, que é o momento que às vezes você está no sono, não sei se vocês já observaram, já ouvi falar, às vezes a pessoa mexeu os olhos, nesse estágio. Esse estágio é o estágio que a pessoa tem também a liberação de hormônio, que é a testosterona. Então, o que acontece? Pessoas que têm baixa testosterona, pode ser pessoas que são apneicas, porque não chega no estágio REM, que é o último estágio. O apneico, ele chega até em qual estágio? Então, aí depende, né? Então, depende da quantidade de apneia, né? Do índice que ele tem, porque às vezes ele não chega no 3 e nem no 4. E se ele não chega no 3 ou no 4, ele realmente não vai relaxar e não vai descansar. Relaxa. Então esse baixo índice de testosterona que muitas vezes a gente está vendo por aí, pode ser que a pessoa não esteja dormindo bem. Para atletas, a gente sempre ouve falar que dormir faz parte do treinamento. Né? E aí está explicado agora, né? É o sono reparador que libera hormônios, libera testosterona. Inclusive, tem gente que fala que no quarto tem que estar totalmente escuro. Não pode ter nem aquela luzinha vermelha, aquele LEDzinho que muitas vezes fica aceso de algum equipamento eletrônico, né? Isso a gente chama de higiene do sono. Então, isso serve para todos. Não só para pessoas que têm apneia do sono ou que não dormem bem. Todos. Nós temos que fazer uma higiene do sono. E o que significa isso? É ir desligando à noite, ou seja, diminuir telas, né? Celular, tablet, TV, né? A gente fala de TV no quarto, né? Luminosidade, a gente tem um quarto escuro, uma cama confortável, um travesseiro adequado. A alimentação à noite é extremamente importante, você se alimentar e ter uma alimentação mais leve durante a noite, porque isso tudo influencia no seu sono. A pessoa que acorda para tomar água, tem alguma coisa a ver com a apneia? Olha o que me passou na cabeça, porque a pessoa está dormindo com a apneia, normalmente vai dormir de boca aberta, vai ressecar e... Eu não sei, me veio isso na cabeça. Esse é um sinal de alerta. Um sinal, é um dos sinais. Além do ronco, que é um sinal, além de acordar cansado, é um sinal, você acordar com a boca seca... Também é um sinal. Se está tudo dentro de uma normalidade, se você dormiu, se você... sem uma alimentação muito, às vezes, com muito sal ou algumas coisas assim, se acordar pode ser um sinal. Eu já estou dentro de 50 milhões. Eu já tirei minhas dúvidas todas aqui, todas as perguntas, para saber se eu era apneico ou não. Então, são sinais que a gente precisa realmente ficar atento, né? Porque, né, então, uma questão que é uma questão de saúde pública, né? Eu já sei que eu tenho hipertrofia adenoide, né? Adenoide, o nome. Eu estou com hipertrofia, eu sei que eu tenho que fazer essa cirurgia, eu estou protelando para fazer essa cirurgia, né? Que aí não passa o ar, né?
Sim, a adenoide, as isso. amígdalas hipertróficas são fatores que podem influenciar na dificuldade respiratória, né? Doutor, já entramos nas causas, né? Sim. Obesidade, a adenoide, que você falou que é uma das causas. Quais mais poderíamos incluir como causa? Por exemplo, fator refluxo, refluxo, isso. fator genético. O fator genético, como eu comentei também, né? Então, por isso que é muito importante a gente avaliar as crianças, né? Desde cedo, ter um acompanhamento. A criança, ela é importantíssimo esse acompanhamento desde cedo. E a gente, como profissional da área da saúde, como eu, como dentista, como ortodontista, a gente tem que analisar o paciente, tanto criança como adulto, como um todo. Então eu não posso, você, Campelo, chegar no meu consultório e pedir para você abrir a boca e olhar somente seus dentes, né? Eu preciso olhar tudo, conversar, como é que está a sua respiração, como é que está seu sono, como que está o contexto geral. Então, essa questão genética vai daí. Se você trata uma criança desde cedo e você, que é uma forma muito mais simples de você resolver um problema respiratório numa criança, vai ser um paciente adulto ou uma pessoa adulta com muito mais saúde e até a questão do crescimento, como eu falei, do hormônio do crescimento, né? Perfeito. Então temos aí obesidade, o álcool, fator genético, adenoide, né? alimentação, a alimentação é extremamente importante você ter uma alimentação saudável. Perfeito. E o esporte, né? O esporte também tem que estar junto com isso, né? É uma questão de saúde, né? Refluxo. O refluxo, ele pode também ser um sinal, né? Então, uma pessoa que tem apneia do sono, muda a questão da pressão na boca, e o refluxo nada mais né, do que você ter um retorno do suco gástrico, né, do estômago. E essa mudança de pressão faz com que esse suco volte para a boca, né? Então, um sinal. Às vezes a pessoa, ela tosse durante o dia ou tosse durante a noite, às vezes ela não sabe que tem refluxo. Um dos sinais de pessoas que têm refluxo, que pode estar relacionado à apneia, é a sinusite. Quem tem sinusite, que tem dificuldade de curar, de tratar uma sinusite, ela pode estar relacionada ao refluxo. E outro sinal extremamente importante é o bruxismo, que é o apertamento e o ranger dos dentes durante a noite. Então existe um bruxismo que a gente chama de bruxismo protetivo. O que significa isso? Você falar bruxismo protetivo? Estranho, né? É estranho mesmo. Mas ele é bruxismo protetivo à apneia do sono. Porque o que acontece? O que é o bruxismo? É você ficar movimentando a sua mandíbula para frente e para trás durante o sono. Não é isso? Sim. O que significa isso? Que você está movimentando a sua mandíbula para frente para abrir as vias aéreas. Por isso ele é o bruxismo protetivo. Ele protege a apneia para a pessoa respirar. Olha só que isso também pode ser um sinal do cérebro fazendo com que a pessoa faça esse movimento, né? É isso. Olha, então, já tô quase diagnosticando, Camelo. Então a pessoa... É um sistema tudo isso, né? Impressionante. É tudo interligado. É tudo interligado. Então, para vocês entenderem e saberem, né, tanto o público que está nos assistindo, a importância de diagnosticar uma apneia do sono o quanto antes e tratar isso o quanto antes, quando descobrir. Perfeito. É extremamente perigoso, né, a apneia de sono, porque eu vi várias causas aqui, pode ter AVC, pode ter infarto, aliás, aumenta o índice, né, doutor? Então, temos que ficar em alerta, né? E 1/3 da população, né, estatisticamente, então quer dizer, eu já me identifiquei que eu estou dentro desse 1/3. E aí, doutor, perfeito. Quem a gente deve procurar primeiro? Então, hoje, assim, nós temos os profissionais da área de saúde, eu como dentista, como ortodontista, né, e eu me especializei e atuo na área de distúrbios do sono, tá? Então, a gente pode tratar ou pode diagnosticar. E também o médico otorrino ou o médico do sono também é um profissional que está apto e que realmente vai diagnosticar e avaliar um paciente que tem apneia do sono.
Camila, eu quero fazer uma pergunta sobre essa questão do sono. Fica à vontade, Mas o que Campelo. você acha de a gente fazer isso no próximo bloco? Próximo bloco eu também quero falar sobre os tratamentos que o doutor é especialista no CPAP, né, doutor? No aparelho intraoral. Ah, perfeito. Eu não conheço esse. O mais comum é o CPAP, né? Sim. Perfeito. Mas o Elga e você dessa noite volta já. Voltamos com esse bate-papo especial e, Campelos, paramos numa dúvida que é de nós dois, né? Pois é, Pamela. Então, acho que não só de nós, né, de nossos telespectadores também, né, que a gente fica, sabe, procurando informações e para tirar nossas dúvidas. Até eu já fiz um diagnóstico meu aqui. Rogério, é o seguinte, olha, a gente está falando de diversos assuntos, entre eles, assim, você falou que a pessoa que ronca, ela já dorme de barriga para cima, não é indicado. Tem uma posição certa para dormir ou a indicada para dormir? A posição certa, né, cada pessoa se adapta àquilo ali, mas a posição de barriga para cima, que é a posição supinada, o paciente apneico, ele realmente, como eu disse, né, existe a flacidez, o paciente relaxa, a mandíbula vai para trás, ele realmente vai roncar mais e vai ter mais dificuldade respiratória. Então, é melhor dormir de lado, né? Lógico, aí colocar um travesseiro entre as pernas, isso é importante também para que tenha uma postura adequada durante o sono, né? O negócio é ter um sono reparador, né? Ter o conforto para dormir bem, né? O importante é realmente entender o motivo daquilo, né? E a partir daí procurar uma ajuda, especialista, um tratamento para isso, né? Perfeito, mas terminamos o segundo bloco falando sobre tratamentos, doutor. Então, dentro dos tratamentos para a apneia do sono, né? Então a gente tem, vamos dizer que nós temos 3 tratamentos que podem ser feitos, né? Nós podemos utilizar o CPAP, né, que é o aparelho que você utiliza, que é a pressão positiva. Então, ele é um aparelho que você utiliza, coloca e ele respira para você. Então, ele coloca o ar dentro do seu corpo por pressão positiva, tá? Esse aparelho, quem prescreve é o médico do sono, né? Então, você faz um diagnóstico disso, como sabe a quantidade e como eu tenho apneia. Nós fazemos a polissonografia, que é o exame que detecta a apneia. Na polissonografia nós temos 4 tipos. Nós temos a polissonografia tipo 1, que é a padrão ouro para diagnóstico, que é feita na clínica do sono. Então você dorme na clínica do sono com os eletrodos e ele vai aferir várias coisas. E a partir dessa polissonografia a gente vai saber realmente qual o grau de apneia que a pessoa tem e qual o tratamento adequado. E aí, a partir daí, nós podemos usar o CPAP, o aparelho intraoral, que é um aparelho que a gente prescreve, a gente como dentista do sono nós podemos prescrever, que é um aparelho que você utiliza avançando a mandíbula, avançando essa parte inferior e abrindo as vias aéreas. Existe um outro tipo de tratamento, que também é feito por um dentista ou por um bucomaxilo, juntamente com o otorrino, que é o avanço por uma cirurgia ortognática, né? Então você faz um avanço, é a única forma de você realmente tratar o paciente, que pode ser 100%, depende de cada caso, sem que depois ele tenha que utilizar o CPAP ou o aparelho intraoral. Perfeito. Tem, assim, doutor, usando esses aparelhos, a pessoa volta a respirar normal, cura ou ela tem que usar esses aparelhos o resto da vida? Usando o CPAP ou o aparelho intraoral é para o resto da vida. Não tem... Se ele usar o CPAP não vai tratá-lo da apneia do sono. Ele vai, durante o uso do CPAP, resolver o problema respiratório dele. Só durante o uso. E a pessoa aí tem que aprender a conviver com o uso. Então, a gente como dentista do sono, eu como dentista do sono, então o paciente, por exemplo, existem vários pacientes que não se adaptam ao CPAP.
Esse paciente que não se adapta ao CPAP, que é um aparelho que você tem que utilizar. É uma máscara, né, doutor? É uma máscara. Então, o paciente que viaja, né, é complicado ter que levar todo aquele aparelho e tudo mais. Aí, às vezes, pode ser indicado realmente o uso do aparelho intraoral. Um paciente que tem uma apneia leve e moderada, o aparelho intraoral, ele pode resolver o problema da pessoa e é mais simples. E também o paciente, como eu falei, que viaja e que não quer levar o CPAP, ele pode ter o CPAP e pode ter o aparelho intraoral também, que é um backup, vamos dizer dessa forma, né? Que aí, numa viagem para o exterior, ele leva o aparelho intraoral e vai melhorar a respiração, vai melhorar o ronco, vai melhorar a vida do parceiro que está do lado. E vai ter uma qualidade de sono, né, doutor? E além da qualidade de sono, o mais importante é a qualidade de vida. Com certeza. Né? O senhor falou da cirurgia ortognática, né? Mas e a cirurgia nasal? Desvio de septo, alguma coisa assim, isso também pode ajudar? Pode ajudar, pode melhorar. Né? Um desvio de septo, um problema, uma cirurgia de amígdala adenoide. Então, nas crianças, por exemplo, quando a criança vai num otorrino e é diagnosticado que ele tem uma adenoide hipertrófica, né, ou um adenoide grande, ou uma amígdala grande, existem casos cirúrgicos e não cirúrgicos. Então, existem alguns otorrinos que são um pouco mais conservadores e às vezes indica para um ortodontista para que a gente faça um tratamento prévio que é mais conservador, que é, por exemplo, uma expansão maxilar. Você, com um aparelho ortodôntico, você pode abrir as vias aéreas da criança e, com isso, melhorar a condição respiratória. Doutor, eu só fiquei numa dúvida. A adenoide é aquela carne esponjosa? É uma carninha, vamos dizer, que fica lá atrás do nariz, por dentro. Por dentro. Por dentro. Porque não tem aqui, umas né? que cresce aqui, certo? Dos cornetos. Entendi. Atrás, a adenoide. Ah, perfeito. Essa aí que eu tô com uma hipertrofiada, né? Essa aí que eu tenho que fazer cirurgia. Segundo o médico, ele falou que eu tenho que fazer a cirurgia. Porque a adenoide, ela é uma barreira, para a criança, por exemplo, ela é uma barreira de proteção, porque a criança tem a fase de colocar as coisas na boca. E além das amígdalas, a adenoide também é uma barreira de proteção para o organismo. Por isso que a criança, normalmente mais a criança, tem hipertrofia de adenoide. E muitas vezes os médicos aguardam uma certa idade para a cirurgia de remoção, porque essa adenoide ela diminui um pouco durante o passar da idade da criança. Porque ele vai diminuindo essa fase, né, de colocar objetos na boca, né? E por que ela cresce? Agora é a pergunta, né? Por que a minha está hipertrofiada? A hipertrofia pode estar relacionado a que tem bactéria ali. Algumas pessoas, o que acontece? A adenoide ela se torna hipertrófica e a parte interna dela fica um foco de bactéria. E aquilo necrosa. E o que acontece? Você pode tomar o antibiótico, que é o que seria para tratar a infecção. Aquele antibiótico não chega naquela região. Por quê? Porque está necrosado o centro. Então, muitas vezes, ela não vai ter uma regressão nunca. Né? Então, aí é o momento que você tem que remover. Olha só, meu Deus do céu, está colocando mais medo em mim. Mas mesmo assim, eu tenho que fazer isso o mais rápido possível. Avaliar, né? É importante um diagnóstico preciso. Né? Hoje, os métodos de diagnóstico, né? Os exames são muito precisos, então o importante é isso. Eu já né? fiz além dos exames de imagem, teve aquele que enfia uma... gândula? Gândula. Você faz o exame de imagem. Né, interno. Sim. Então eu já sei que eu tenho que fazer. O Helga e você dessa noite volta já. Voltamos com essa pauta sensacional com o Dr. Rogério. Vamos lá, doutor. E o que eu poderia fazer em casa, sem ir ao médico, sem ir ao dentista, para que tenha uma melhora nessa condição? Existe alguma coisa caseira que a pessoa pode fazer? Exercício físico, já sabemos então, que... o que eu comentei da atividade física é muito importante, rotina.
e você criar realmente uma rotina, como eu falei, da higiene do sono, que é muito importante. Então, essa higiene do sono é o que vai realmente melhorar a condição de ter um sono mais reparador, né? Tipo, não levar celular para a cama, por exemplo. Diminuir tela, diminuir luz, porque a luminosidade, o que acontece? Nós temos, não sei se vocês já ouviram falar, que a gente tem o que chama de círculo, ou ritmo circadiano. O ritmo circadiano, ele é ativado pela luz. Então, a gente acorda. No momento que eu abro a janela e entra a luminosidade, é o momento que o meu organismo e o meu cérebro começa a funcionar. Ou seja, agora você precisa comer, agora você precisa ir ao banheiro, você precisa começar as suas atividades. Então, se eu tiver luz, se eu tiver luminosidade, então se eu acordo de madrugada, vou ao banheiro e pego o celular, pronto. Já mudei, já começo a ativar. Eu já atrapalho o meu sono. Se eu acordo de madrugada, tente fazer isso no escuro, o mais escuro possível. Vai no banheiro, não acende a luz. Evitar olhar o celular, por exemplo, à noite, durante a madrugada. Aí perde o sono, Isso. E aí o sono vai vir exatamente na hora que tem que acordar para ir trabalhar. Aí piora a situação. Né? Eu já percebi isso que o doutor falou da luminosidade. Quando você está no seu quarto escurinho, dá aquela, ai, quero dormir mais 5, 10 minutos. Se você coloca uma fonte de luz, parece que seu cérebro vai despertando e você vai começando a reagir naquela já sabe situação. Que não parece, agora o cérebro desperta mesmo. Exatamente. Doutor, agora quanto a exercício físico, tem algum horário que é mais benéfico para que não ocorra, tipo assim... Tem pessoas que falam que malha à noite, mas deixa o corpo mais agitado. Então, o que é importante, né? O importante é a gente ter um tempo de sono adequado. Então, pessoas que precisam acordar muito cedo, é importante que durmam mais cedo. E se você faz uma atividade física à noite, até você... desligar, vamos dizer assim, vai demorar um pouco mais. Então, o que eu oriento, né, meus pacientes é que a atividade física seja feita no período da manhã, porque dessa forma você vai conseguir desligar um pouco mais cedo, tá? Mas o ritmo de cada um é diferente. Tem pessoas que preferem acordar um pouco mais tarde, aí tudo bem, né? Então isso depende de cada pessoa. Né? Tem gente que faz atividade física à noite e fala que relaxa, que consegue dormir mais, né? Sim. É impressionante, né? Cada ser é único mesmo, né? Então, vamos dizer que não existe uma receita, né? Mas o mais importante, como eu disse, é o tempo adequado de sono ou um sono de qualidade. As pessoas às vezes comentam, eu durmo 7 horas por dia, mas será que esse sono realmente está sendo reparador? Essa é a pergunta que tem que ter, né? Talvez até dormir menos, mas com mais tempo de reparador na fase 4, chegar na fase 4, por exemplo. Fase 3, fase 4, né? Porque se não chegar nessas, você não vai conseguir ter, né? Tem dia que a gente chega em casa tão cansado, parece fechou o olho e entrou na fase 4. Não aconteceu isso com você, Campelo? Nem percebe que dormiu. Nem percebe que dormiu, acordei, nossa, eu tô 0 hoje, né? Que qualidade de sono que foi essa? Não, Pamela, assim, a gente está na fase assim, dos tratamentos, mas eu ainda tenho pergunta, por exemplo, na corrida, vou falar de corrida porque o Rogério corre também, né? Respirar pelo nariz ou pela boca, tem alguma coisa? Isso é outra questão também que isso depende de cada um. Né? Tipo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque assim, o ajuste da questão respiratória, né, depende, né, de cada um também, né? Não existe uma regra também, né? Existem algumas coisas aí que o pessoal fala, você tem que inspirar, expirar e tal, quantas vezes, mas é o conforto de cada um, né? Exato, eu acho que cada um tem o seu ritmo, a sua forma de... Você já usou aquela coisinha que eles falam que é para... E melhora, Campelo? Já usei. Para mim, eu não senti... é como cada um, né? Eu não senti porque o meu problema não era só desvio de septo. Eu tenho hipertrofia
do corneto, né? Então, abrir aqui, como você falou, o corneto está... O corneto aqui é adenoide. Desculpa, adenoide. O meu problema é adenoide, exato. Está lá atrás, então eu abrir aqui não vai modificar em nada a quantidade de ar, né? Rogério, eu já fiz o desvio de septo. Certo. Eu até mostro para as pessoas o antes e o depois. Eu percebi que tempos atrás o processo de fazer a cirurgia ele era bem mais rústico. Hoje ele está com muito mais recursos, né? Então eu não sofri tanto no pós-cirúrgico. O pós-operatório está tá melhor, né? Então os otorrinos eles estão cada vez mais buscando evoluir, né? Evolução, né? Da área da saúde está evoluindo bem, né? E cuidar dessa área, tem o otorrino e tem o dentista, muita gente se confunde, né? Porque até teve uma discussão um tempo atrás, quem que era a pessoa mais indicada para fazer procedimentos estéticos no rosto, e aí chega-se a resposta que o bucomaxilo? O dentista, porque né? Hoje tem a especialidade, né? Que é a harmonização facial, né? Exatamente. Que é uma especialidade reconhecida. Agora, existe... né, a área de atuação de cada um. Né? Então o dentista ele pode chegar até um certo ponto. Ele não pode invadir a área da dermatologia ou da medicina, que são questões maiores, vamos dizer. Né? Mas o dentista ele tem o conhecimento pleno da face, de musculatura, de ligamentos, de veias e artérias que passam por aqui. E é uma coisa impressionante, né? Porque uma vez eu estava conversando com um amigo, até um amigo em comum que a gente tem, que é o Adalberto Dalmaso. Sim. Ele estava com um problema num dente, e isso estava afetando a performance dele na corrida. Eu fiquei impressionado, assim, o quanto que impacta tudo isso. Porque um problema, uma infecção, que a gente chama de uma lesão periapical no dente, uma infecção lá na ponta do dente, ela é uma infecção, que ela pode influenciar na parte toda muscular, né, do desenvolvimento ali durante a corrida, né, sem dúvida nenhuma. Olha como que tudo é um sistema, né? A gente fica falando, mas é tudo um interligado, sistema. né? É o que eu falo, né, a importância, né, hoje, assim, dentro da área da odontologia, né, que é a minha área, a gente tem visto, eu como professor, eu sou professor de especialização em ortodontia, eu vejo que a grande preocupação estética. Sim. Né? Só que... esquece da funcional. Esquece da funcional e você tem que realmente olhar a pessoa como um todo. Isso a gente está vendo bastante, né, Pamela? As pessoas mais preocupadas com estética e esquecendo da parte funcional. Exatamente, eu estava pensando esses dias. Antigamente se usava muito aparelho para corrigir os dentes. Sim. Hoje as pessoas colocam lente, pronto, já corrigiu. Isso. Só que o entendimento, teoricamente corrigiu, né? Particularmente, né? Como que fala? É só estético, né? Não é. Então eu, particularmente, eu sou muito mais, eu acho muito mais bonito o natural, a naturalidade. Existem casos que realmente são indicados, você tem que colocar, existe fratura, existe queda, existe questões que precisam né, ser resolvidas, a autoestima da pessoa, né? Você tem que melhorar. Mas tem hora que as coisas saem do padrão normal, né? Exatamente. Então, doutor, agora uma dúvida minha. Quando a gente vai envelhecendo, porque assim, eu lá em casa fui a única que não usei aparelho, foi a única que era considerada com os dentes perfeitos, que não ia precisar disso, não ia precisar... Mas o que eu observei? Que meu dente de baixo deu uma entortada. Isso é normal? É normal. Porque o que acontece, né? Então a gente, durante o passar do tempo, né? Da idade. A idade vai chegando, né? Isso é para todos, todo mundo envelhece, então né? A gente chama de perímetro do arco. Então os dentes, eles tendem a ter uma diminuiçãozinha do perímetro. E o que significa o perímetro? É o contorno do arco. Muito mais, às vezes, no inferior do que no superior. Mas acontece em todos. E isso faz com que os dentes tendem a ocupar um pouquinho, tendem a girar um pouquinho para ocupar o espaço que tem ali. E aí pode acontecer de girar. Isso pode acontecer em pessoas que não usou o aparelho
como pessoas que usou o aparelho. E aí, assim, às vezes você pode fazer uma correção leve, pequena, se isso te incomoda, é importante corrigir, né? Hoje tem a tecnologia, tem os ortodontistas especialistas, né? Sim. E hoje, assim, existem uma gama de aparelhos estéticos, por exemplo. Hoje existe um aparelho que se chama alinhador, né? Que existem algumas marcas, existe uma marca no mercado aí que está há um pouco mais tempo. Existem marcas, por exemplo, dentro da minha clínica a gente produz um alinhador próprio que a gente faz, que é um aparelho móvel que você faz a correção do dente, de um mau posicionamento dentário, de uma forma muito mais tranquila do que aquele metálico, né? Que é Antigamente usava aquele ainda, externo, né? Aquele arco extrabucal, né? Que hoje quase não se utiliza mais. Existem outros processos, mais pessoas, né? Assim, né? Sim. A tua especialidade, você falou que é um médico especialista na higienização do sono, alguma coisa nesse sentido. Qual que é a tua especialidade? Eu sou especialista em ortodontia e ortopedia facial, né, que é da área da odontologia, e também trabalho com distúrbios do sono. Então, se tiver qualquer problema nessa área, pode procurar você. Sim, e na nossa clínica você tem outros especialistas. Dentro da nossa clínica nós temos todas as áreas. Nós temos a parte de periodontia, que é a parte de gengiva, temos a parte estética, temos a endodontia, que é o canal, e temos outras áreas, né? Temos fonoaudióloga, psicólogo e nutricionista também. Perfeito, então, tá doutor. Tudo... Como é o nome da sua clínica? Amistar Espaço Saúde. Lá no Duque de Caxias. Duque de Caxias. Nós vamos... Qual que é a explicação desse nome? Ah, sim, Amistar é um dialeto italiano, que é um dialeto do Vêneto, que significa amizade, né? Então, como a gente... a clínica foi pensada, né, em vários profissionais, então... Esse foi um nome que surgiu pensando nessa questão, né, de amizade, de juntar todos dentro de um bem comum, né, que é a área da saúde, pensando na saúde e bem-estar, né, dos nossos pacientes, né. Olha que legal, Paulo. Eu adorei o nome, eu adorei a nossa pauta de hoje, Campelo. Eu achei assim bem explicativa. Lógico, dúvidas sempre surgem, né? Mas infelizmente já estamos aqui tendo que finalizar o programa, né? Foi um programa inteiro e eu estou muito satisfeita, né, com as explicações do doutor. Eu acho que assim como conseguiu esclarecer para mim, conseguiu esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. É nossa sempre intenção, Rogério. Muito obrigado pela sua participação aqui. E a gente sempre busca isso, ter uma entrevista que a gente possa chegar no telespectador, não com palavras muito tecnicistas, né? Mas que a gente possa chegar com a palavra do dia a dia, que a pessoa entenda e ela tire um propósito para isso, ela tenha um recurso que ela saber o que fazer e como fazer. É isso que é importante, né? A gente tem que mostrar e esclarecer para as pessoas, né? Porque a apneia do sono é um problema de saúde pública que muitas vezes está escondido, né? É um problema silencioso, ao mesmo tempo não, porque tem o ronco, mas deve ser esclarecido e as pessoas precisam... E famílias que estão passando por isso, casais que estão passando por esse problema, sabem que tem uma possibilidade de ter uma solução, de ter uma resposta adequada. E o objetivo todo de melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Perfeito. É isso aí. E o nosso propósito aqui, Campelo, é transmitir informação com credibilidade. Perfeito, doutor. E nós cumprimos hoje a nossa missão, né, Campelo? Exatamente, Pamela, mais uma vez. Com certeza. Então, doutor, eu agradeço o senhor mais uma vez por ter estado essa noite aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado e estou à disposição. E o Elga e você dessa noite fica por aqui. Agradeço a você, telespectador, por ter estado conosco até este momento. E eu já peço aquela gentileza sua, pegue o celular, aponte para o QR Code que está aí na tela, vá direto para o nosso canal no YouTube, se inscreva, é gratuito, ative o sininho, isso vai nos ajudar muito. Lá você vai poder assistir essa entrevista do Rogério Mana novamente, tirar todas as suas dúvidas e além disso, lá tem muito conteúdo gratuito esperando por você. Boa noite e
e até amanhã.